Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Leremos do 13 ao 15. Guardar os irmãos acharem. Ainda ouço barulho de folhas voando. Atos 16, verso 13. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentamo-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Vamos orar? Santo Deus, nós queremos, Pai, nessa noite te agradecer, Senhor Deus, pela sua doce presença em nosso meio. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos aqui louvando ao Senhor, prestando um culto de adoração a Ti, meu Deus. Nós suplicamos que nesta noite, Deus, o Senhor fale ao nosso coração, Senhor. Nós suplicamos, meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor abra os nossos ouvidos, Senhor, assim como o Senhor abriu, Pai, o coração de Lídia para entender aquilo que Paulo dizia, Senhor, e a sua vida foi transformada. Nós cremos, Senhor, que esse evangelho continua poderoso, meu Deus, para ainda hoje, Senhor Deus, mudar histórias, Senhor Deus, converter corações, Senhor Deus, mudar rotas, ó Pai, de vidas. Nós sabemos, meu Pai, que a sua palavra, Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Senhor. E nós cremos que no teu nome há poder, Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, é essa a nossa súplica, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Então, os irmãos que nos visitam, eu vou fazer uma breve introdução aqui. Às sextas-feiras, as irmãs estão fazendo um estudo, por assim dizer, né, com o tema Mulheres da Palavra. E nós estamos fazendo uso deste livro aqui, ó, de John MacArthur, que fala sobre 12 mulheres extraordinariamente comuns. Nós já falamos de Eva, mãe de toda a humanidade, Sara, esperando contra a esperança, Raabe, a redenção de uma vida horrível, Ana, a profetisa, a testemunha fiel, a mulher samaritana, encontrando a água da vida, Marta e Maria, trabalho e adoração, Maria Madalena, liberta das trevas, e hoje nós falaremos de Lídia, a abertura de um coração hospitaleiro. Então eu quero pedir a paciência dos irmãos nessa primeira parte, é uma introdução em que nós iremos conhecer, né? A tônica dessa série de mensagens é que elas foram 12 mulheres extraordinariamente comuns, como eu e você. Peço licença aos irmãos, que eu vou me referir no feminino, né? Com foco principal nas mulheres, mas com certeza se estende aos irmãos, né? Que a palavra de Deus é para todos nós. Então, os irmãos me perdoem se eu falhar com os irmãos. A nossa personagem de hoje é a irmã Lídia. Veremos na história da sua conversão como Deus, de forma soberana e eficaz, chama as pessoas comuns, como eu e você, para cumprir os seus propósitos. Ao analisar a história de Lídia, vemos como o Senhor tem um plano todo estratégico e bem elaborado para a propagação do nome do seu Filho Jesus Cristo. E uma das principais lições que podemos tirar da história de Lídia é que não só o nosso coração precisa estar a serviço do reino de Deus, mas também toda a nossa vida, a nossa profissão, a nossa casa, os nossos bens precisam estar a serviço de Deus. Foi isso que Lídia fez. Ao ter o seu coração aberto pelo Senhor, ela creu no Evangelho e começou a dar frutos para Deus. E por isso, certamente, irmãs, se aplica a cada um de nós.
Lembra que eu falei da última vez? Que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Nosso Deus não joga a conversa fora. Quando a gente vê uma mensagem ali, um relato de um personagem bíblico, o Senhor requer que nós aprendamos e aplicamos em nossas vidas. O que isso tem a ver comigo? Qual é a exigência de Deus para com a minha vida através daquele texto? Então, eu quero que vocês fiquem bem atentos. O pregador é falho, mas a palavra de Deus é eficaz. Amém? Então, fiquem comigo aí. Quem era Lídia? A melhor forma de se lembrar de Lídia é como a primeira pessoa que foi convertida ao Evangelho na Europa. Foi a primeira a ser registrada recebendo a mensagem de Cristo durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Sua conversão marcou a primeira base forte da igreja em um continente que finalmente se tornou o polo do testemunho do Evangelho em todo o mundo. No entanto, de forma irônica, a própria Lídia não era europeia. Seu nome também foi o nome de uma grande província da Ásia, provável região onde ela nasceu. E a capital de Lídia era Sardes. E ela era uma comerciante, uma vendedora de púrpura. Em nosso meio nós temos algumas empreendedoras, né? Então Deus chamou uma empreendedora, uma comerciante, uma mulher de sucesso. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo. Essa parte está em Atos. Eu peço que os irmãos continuem com a Bíblia aberta, que a gente vai depois se reportar com alguns versículos. A partir do verso 6 a 10, diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho. Olha que coisa gloriosa, irmãs. Isso nos ensina que precisamos estar atentos à orientação divina. Precisamos ser sensíveis à voz do Espírito de Deus. Paulo entendia que Deus era o mais interessado no progresso da obra. Então, ele, obediente, ouviu a voz do Espírito Santo e seguiu na direção apontada. Agora, eu quero que você acompanhe o verso 12 aí. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Os irmãos lembram da carta aos Filipenses? É chamada Carta da Alegria, né? A carta que Paulo escreveu aos Filipenses, né? Esse relato que nós iremos estudar aqui é o relato que antecede a formação da igreja lá em Filipos, né? Então, a gente está vendo o pano de fundo antes de fato, ali se estabelecer uma igreja. Acompanhem o verso 13. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentamo-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Paulo e seus companheiros passaram alguns dias em Filipos, aparentemente à espera do sábado. A estratégia evangelística normal de Paulo era levar o evangelho primeiramente aos judeus, porque ele sabia que se ele chegasse pregando aos gentios, os judeus não dariam abertura para ele. Então, quando Paulo chegava no lugar, ele procurava uma sinagoga, para ir lá ele ter a oportunidade de falar e poder anunciar o evangelho. E depois ele ia aos gentios. Mas naquela cidade não havia sinagoga. Era uma cidade, em sua maioria, gentílica. Tinha alguns judeus, mas era pouco. E havia um costume naquele tempo, uma observação rabínica, né? Que só poderia abrir uma sinagoga no lugar se tivesse pelo menos 10 homens judeus. Então, como ali naquela cidade não havia em Filipos, não havia 10 homens judeus, então eles não podiam abrir uma igreja, né? Por assim dizer, uma sinagoga. Então, mas as mulheres tinham a permissão de, quando não havia sinagoga, se reunir publicamente para poder orarem juntas. E aí foi isso que essas mulheres fizeram. Elas iam para a beira do rio para poder orar a Deus. Elas não eram cristãs, elas eram judias, algumas judias, né? O texto não diz, mas supomos que algumas judias, entre elas Lígia, e Lígia não. Lígia era uma gentia simpatizante da fé de Israel, né? Ela conhecia o Deus de Israel, não conhecia Jesus Cristo ainda.
Então, Paulo chegou no lugar, não tinha sinagoga. Ele ficou parado? Não, vamos ver onde que essas irmãs estão orando. E foi até o povo para poder anunciar o evangelho. O verso 13 aí, como a gente já viu, né? A gente aprende com Paulo aqui que não é porque as circunstâncias não estão como a gente espera que não devemos fazer a obra de Deus. Já pensou se Paulo ficasse lá, já que não tem sinagoga, então eu entendi errado a voz de Deus? Porque a gente às vezes se ilude, né, irmãos? Se Deus me chamou, tudo vai dar certo, a obra vai fluir. E às vezes não é assim. Porque às vezes no processo Deus vai trabalhar no obreiro, não é verdade? Como isso não é verdade para quem serve a Deus? Enquanto a gente está ali no processo, as coisas, a gente faz tudo direitinho, né? O negócio não vai para frente, o negócio não anda. Mas uma coisa que a gente precisa assentar no coração é que a obra é de Deus. É do interesse de Deus. Não foi Deus que chamou? Não foi Deus que enviou? É Deus quem capacita. E Paulo sabia disso. Paulo é aquele que falou lá, depois para a igreja de Filipenses, eu tudo posso naquele que me fortalece, como a gente já viu aqui. Eu tudo posso. Paulo tinha essa convicção. Eu posso chegar no lugar e não ter igreja. Deus vai me fortalecer. Eu vou conseguir um lugar para adorar a Deus, para anunciar o evangelho. Foi isso que aconteceu aqui nesta ocasião. Mas, irmãs, pensem bem. Como uma igreja vitoriosa, como foi a igreja de Filipos, começou a partir de um simples grupo de mulheres orando. É por meio da oração, irmãs, que coisas extraordinárias acontecem. E Deus não precisa de multidões para fazer a sua obra. Ele precisa de pessoas que oram. E isso qualquer pessoa pode fazer, não é verdade? Todos nós podemos orar. Se você não tiver voz, eu sou surda, muda, você ainda pode orar. Não há limitação, é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, que é se comunicar com Deus. E no caso da igreja de Filipenses, né? Deus ouviu a oração e tinha um grupo de mulheres que estava ali, à beira do rio, buscando a Deus. Deus, a gente sabe, né? A gente vai ver mais à frente, que é Deus quem dá essa sede para o ser humano, né? Como a irmã cantou aqui por último. Para te adorar, ó Deus, foi que eu nasci. Todo ser humano nasce com essa necessidade de Deus. O problema todo é que no meio do caminho a gente se perde. A gente quer buscar em cisternas rotas, né, que não produzem água, preencher esse vazio do coração e só acumula decepção. Porque nós nascemos para adorar a Deus. E a nossa alma só encontra repouso, descanso e contentamento quando nós estamos nessa posição de adoradores do nosso Deus. Amém? Os irmãos concordam com isso? Glória a Deus. E chegando lá, para aquele grupo de irmãs, Paulo não simplesmente leva uma mensagem de autoajuda para aquelas mulheres. Do tipo, como é ruim, né, mulheres, não ter igreja. Como é ruim você não ser aceita. Como é ruim vocês enfrentarem o machismo da lei judaica. Paulo não levou uma mensagem explorando as deficiências emocionais que aquelas mulheres poderiam apresentar. Não, o que Paulo levou para aquelas mulheres foi a poderosa palavra de Deus. E quando nós nos comprometemos a levar a palavra de Deus, chorando ou sorrindo, quer agrade, quer desagrade, esse Deus da palavra tem compromisso em fazer com que essa palavra frutifique no coração de quem a ouve. Assim como Deus fez com Lídia, irmãs. Deus nos dá ouvidos para ouvir a sua voz. Que coisa extraordinária. Deus movendo ministérios, pessoas e situações para alcançar os perdidos. E é assim conosco também. Não existe acaso. Quando Deus quer salvar alguém, Ele levanta pessoas para orar por essa pessoa. E depois as circunstâncias vão contribuindo para que essa obra aconteça. Por isso a palavra nos exorta. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Agora acompanhe o verso 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Aqui o texto não cita o seu marido, né? Possivelmente ela era uma viúva. Sabemos que seu nome e seu nascimento e sua profissão. Ela era negociante de tinta para tecido ou de tecido já tingido, né, a púrpura.
O versículo diz que ela servia a Deus, e algumas traduções dizem que ela era temente a Deus, uma mulher temente a Deus. Lídia era uma gentia simpatizante da religião judaica. Por certo, já havia ouvido sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e por isso visitava com certa regularidade as reuniões de oração que as mulheres faziam aos sábados na beira do rio. Ela era, na verdade, irmãos, uma empresária. Vendia corantes e tecidos roxos finos, feitos por uma cooperativa famosa da sua cidade natal, que era Tiatira. A púrpura tíria era a base da púrpura real, e essa substância era uma das mais preciosas mercadorias do mundo antigo. Por isso, Lídia deveria ser uma mulher que tinha muitos recursos. Tudo indica, pela profissão que ela tinha, pelo tipo de tecido, ela não vendia uma coisa popular, era uma coisa que só os nobres possuíam. A púrpura era um tecido, né, uma tinta que tingia roupas nobres. Então, possivelmente, Lídia era uma mulher de muitas posses. A gente pode ver isso também depois quando fala que ela tinha uma casa, né, ela teve a possibilidade de hospedar não somente Paulo, mas toda a comitiva missionária. Ela era, sim, uma empreendedora de sucesso. Mas nada podia preencher o vazio no coração de Lídia. Isso só mostra para nós, talvez se eu tivesse muito dinheiro, a gente vê pessoas com muito dinheiro se suicidando e pessoas miseráveis se suicidando. Não é dinheiro, não é ter, é Deus. É a necessidade que há no coração do homem que só o próprio Deus pode preencher. Como eu disse, Deus nos fez para Ele. Ele não permitirá nenhuma satisfação longe dele. Lídia era o tipo daquelas pessoas que nós bem conhecemos, né, irmãs? Que visitam a igreja, que gostam de fazer parte, que ouvem, que gostam de algumas coisas que ouvem, mas que ainda não tomaram a sua decisão. É como se faltasse algo, sabe? Não sei se vocês já passaram por isso, você visitou a igreja, não era crente, aí visitava a igreja. Não, amém, realmente eu gosto disso, tal, mas falta alguma coisa. Falta um elemento para convencer, para te impulsionar a tomar essa decisão. E esse elemento está aí no verso 14. Acompanha comigo aí no finalzinho. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Irmãs, como isso é extraordinário. E aqui eu faço uma pergunta para vocês. Você se lembra do momento em que Deus abriu o seu coração? Você se lembra do momento? Porque via de regra é assim. A gente passa anos e anos lendo a Bíblia ou ouvindo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem cresceu na igreja ou quem vai de vez em quando, né? Da irmã Eliel, o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, aí vai. Você passa e amém, você concorda. Só que tem um dia que você olha para aquele texto e aquilo passa a fazer todo sentido. Deus amou o mundo de tal... Peraí, então Deus me amou? Aquilo começa a fazer sentido para você. Deus está falando de você, não é de todo mundo. Não é que Jesus morreu na cruz para salvar o mundo. Jesus morreu na cruz para salvar a mim. Então o Senhor joga luz sobre aquele texto, irmãs, e tudo passa a fazer sentido. E isso é maravilhoso. Isso é uma obra que Deus faz. Não existe capacidade em nós de, com as nossas próprias forças, a nossa capacidade intelectual ou emocional. Não, eu vou até Deus. Primeiro que a gente nasce sem querer a Deus. Nós nascemos inimigos de Deus. Por causa da queda do homem, nós nascemos em pecado. Davi falou isso no Salmo 51, não é verdade? Eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Por mais boas obras que eu faça, por mais que eu me esforce para ser uma pessoa honesta, pagar minhas contas em dia, ser boa esposa, bom marido, criar meus filhos com caráter, mas isso não é suficiente. O profeta Isaías vai dizer que as nossas melhores justiças, aquilo que você faz de melhor, são como trapos de imundícia, porque a nossa culpa é muito grande, irmãs. O nosso Deus é um Deus 3 vezes santo, e nenhuma faísca de pecado pode entrar no céu. Então, quem de nós poderia comparecer diante do justo juiz? Que a palavra fala assim, que ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Quem ousaria comparecer diante desse justo juiz que é santo, santo, santo?
precisava que alguém nos representasse, e esse alguém veio o próprio Deus, veio a essa terra, se fez homem, se humilhou, assumindo a nossa forma, morrendo numa cruz, pagando o preço pelos nossos pecados. E a única coisa que Ele requer de nós é: creia. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Por isso, irmãos, é uma afronta tão grande, é um pecado tão tremendo quando nós rejeitamos a graça de Deus. A palavra de Deus nos fala: se ouvirdes a voz do Senhor, não me endureçais o seu coração. Talvez para quem tenha vindo do mundo e se convertido mais tarde, como foi o meu caso, infelizmente, seja algo marcante a gente saber exatamente, né, quando se converteu. No momento em que a nossa mente, nosso coração mudou. Antes eu amava coisas que agora eu odeio. Antes eu odiava coisas que agora eu amo. Uma coisa que é marcante para mim, que eu não suportava louvores da harpa. Eu achava assim, tinha cheiro de coisa velha, não tem? Muita ignorância e tolice. Eu não gostava. E hoje é difícil eu não ouvir o louvor da harpa e não me apaixonar com a profundidade da letra, com a piedade expressada em cada frase, né? Então, são coisas que eu não tinha como fazer com a minha própria mão. Não tinha, não tem, ninguém consegue fazer isso. Deus que de cima para baixo faz. É uma obra que vem de cima para baixo. Deus entra no nosso coração e muda. Então, às vezes a gente olha para uma pessoa: meu Deus, isso aí não tem jeito. Claro que tem jeito. A Bíblia está repleta de casos assim, de pessoas que foram totalmente transformadas. O apóstolo Paulo é um caso clássico disso, né? De um homem perseguidor que assolava a igreja. O homem coberto da sua religiosidade, da sua firmeza, né? Ele julgava que estava fazendo um trabalho para Deus. Paulo estava com toda a sua convicção exterminando, aos olhos dele, né? Exterminando os cristãos para que eles não blasfemassem. Aos olhos dele era assim. Mas um dia, esse Deus soberano se revelou a Paulo. Chamou Paulo, perguntou: Paulo, Paulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, naquele momento, essa obra transformadora aconteceu no coração de Paulo e ele nunca mais foi o mesmo. Eu te pergunto, isso já aconteceu com você? Ah, irmã Clarissa, mas eu nasci na igreja. Ah, eu cresci na igreja cantando os louvores da escola dominical, citando versículos. Mas eu te pergunto, isso já aconteceu com você? Você já teve essa experiência? Deus já despertou o seu coração? A palavra de Deus passou a fazer sentido para você? Irmãs, licença para falar parte do meu testemunho, não é o foco, né? Mas até os 17 anos eu fui católica, né? Muito devota, buscava Deus. Tinha até vontade de ser beata, de ser freira, né? Não fui porque, graças a Deus, não era. Mas tinha sede de Deus. Aos 17 anos, Deus, por sua graça maravilhosa, usou uma amiga que me levou ao Evangelho. Eu fui para um lugar, para uma igreja, onde eu costumo dizer o seguinte: se eu acender uma vela aqui, não faz diferença nenhuma, porque já temos luz, não é verdade? Agora, leva uma vela para a escuridão. Era a vela, era a luz que eu tinha, era muito pouco, mas era luz. Eu saí das trevas, lá do mundo, fui para essa igreja, uma igreja que, infelizmente, não se comprometia em pregar a palavra de Deus. É uma igreja que enfocava muito a questão da: você vai vencer, o mar vai se abrir, Deus tem promessa para você. Isso tudo é verdade, Deus tem promessa para você, mas essa não é a mensagem principal. Jesus veio para salvar o perdido, não é verdade? Depois que ele resolve o maior problema, de bônus vem as bênçãos, não é verdade? Essa é a boa notícia, mas infelizmente não era assim. Então, eu fiquei nessa igreja por 5 anos, tal. Deus, por graça, me chamou para uma igreja que eu não conseguia conceber a ideia de que era uma igreja assembleia. Vim para uma igreja assembleia e Deus, por graça, irmãs, eu falo aqui, não é porque, está vendo como a irmã é esforçada e ela foi? Não, muito pelo contrário. Quando eu olho para a minha vida, meu Deus, que graça é essa? O maravilhoso de nós conhecermos a Deus, porque quanto mais você conhece a Deus, isso é muito marcante na vida do profeta Isaías. Quando ele adentrou no templo, quando ele teve a visão de Deus no templo, ele ficou perdido. Ele disse: ai de mim, eu vou morrer, eu estou perdido. Por quê? Eu sou impuro, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo impuro e os meus olhos viram a Deus. Então a gente vê que o Senhor vem e providencia a purificação do profeta. Então nós,
Quem poderia subsistir na presença de Deus? Quem poderia se apresentar diante desse Deus? Então, mais para frente eu finalizo a questão do testemunho, mas eu me identifiquei muito com a história de Lídia. Pelo fato, né, irmã, de que Deus que abre o nosso coração, é Deus que manifesta a verdade do Evangelho ao nosso coração, é Deus que dá essa sede, é Deus que coloca essa sede no nosso coração. E mais maravilhoso é que Deus, irmãos, que é o interessado em salvar os perdidos, Ele levanta pessoas para orar. Então, não perca a sua fé. Continue orando pelos seus. Continue orando por aqueles que são tão resistentes. Continue orando porque Deus pode salvá-los. Deus pode fazer uma mudança. Deus responde sim às nossas orações. Quando nós observamos alguém como Lídia buscando verdadeiramente a Deus, podemos ter certeza de que Deus a está atraindo. Sempre que alguém confia em Cristo, é Deus que abre o coração para crer. Se o próprio Deus não levar a pessoa a Cristo, nós nunca chegaremos a Ele. Por isso devemos orar para que Deus abra nossos ouvidos para ouvir a sua palavra. O final do verso 14 diz assim, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E o que será que Paulo dizia àquelas mulheres naquela manhã de sábado? Certamente ele anunciava o santo evangelho, as boas novas, a boa notícia de que o Senhor Jesus veio à terra, morreu numa cruz para quitar a dívida que fora feita na queda do homem no jardim do Éden. E esse Cristo venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo hoje e intercede por nós, junto ao Pai. Paulo pregava o evangelho àquelas mulheres. A Bíblia fala, irmãs, que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a palavra de Deus. Não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Esta palavra que tem poder para produzir fé no coração do homem. Por isso que pregar, irmãs, é uma coisa que tem que ser feita com muita seriedade, né? A gente vem para cá tremendo, com muito temor no coração. Porque nós sabemos que para muitos de nós, pode ser mais um culto em que eu tive a oportunidade de vir adorar a Deus, isso é maravilhoso. Mas para alguém pode ser um dia em que Deus abre o coração, como Ele abriu o coração de Lídia. E essa vida nunca mais é a mesma. E essa vida tem o seu lugar garantido por Cristo no céu. E isso é maravilhoso. É claro que, naturalmente, quando a pessoa está pregando, né, ela vai falar algum testemunho, ela vai citar algum exemplo, né? O pregador... Uma mensagem bíblica não é aquela coisa, então tem só ler a Bíblia e a Bíblia vai falar com a pessoa. Não, o pregador tem essa incumbência de traduzir, né, de expor, de explicar o que o texto está querendo dizer. E por isso que é tão importante que ao estar numa pregação, né, ouvindo uma mensagem, você se atentar naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então, irmã, só para concluir esse ponto, eu te falo, se você não tem o hábito de ler a sua Bíblia com regularidade, passa a ter. Não desperdice esse privilégio que o Senhor nos dá a cada dia. Se há, irmãs, alguma esperança para nós de mudança de caráter, de mudança de, às vezes, a gente é preso a circunstâncias. Tem pessoas que, mesmo na igreja, estão por tanto tempo lutando contra tendências pecaminosas, contra pecados. Irmãos, a palavra de Deus é quem purifica. O Salmo 119 vai dizer, como purificará o jovem o seu caminho? Como? Conforme a sua palavra. O salmista diz, eu escondi, eu guardei a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, a única forma de vencermos o pecado é guardando, que é ler, compreender e obedecer, viver na prática a palavra de Deus. Nós carecemos que esse Deus venha por meio do seu Espírito Santo e produza vida em nós. E nos dê poder para vencer os nossos pecados. Nos dê poder para mudar o caráter que às vezes vem por anos. Por anos você luta com situações em que parece que serem maiores do que as suas forças. E muitas delas são.
Algumas não, algumas é resultado de quebra de princípios. Se você quebra um princípio, a consequência vai vir. Deus deixou as coisas muito claras, a gente que não quer se submeter. Agora, tem situações que você foi tão fundo que você precisa orar muito. E você precisa orar segundo a palavra de Deus. E o Senhor tem instrução para nós. E um exemplo prático que eu gostaria de trazer para as irmãs. Não tem aqueles dias, irmãs, as irmãs vão me entender melhor, em que a gente acorda triste, a gente acorda desanimada, às vezes está uma semana difícil, são tantas lutas, tantas provações, tem circunstâncias que não dependem de nós, que a gente não tem força para mudar, não tem força para lutar. Qual deveria ser o nosso caminho? Tem vários, né? Mas qual seria um antídoto poderoso contra essa tristeza? Se nós fôssemos lá para Filipenses 4:4, diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, alegre-se sempre no Senhor. Nós entendemos que a alegria é uma ordem, não é verdade? O Senhor nos ordena, alegre-se. Mas a gente pode contrapor e falar, Senhor, mas eu sei que a alegria é uma ordem, mas eu não consigo me alegrar. Está muito difícil. As circunstâncias não mudam. Se a gente continuar lendo essa passagem, no verso 6 vai dizer, não estejais inquietos, Deus falando com a gente, filhas, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Então, o Senhor nos dá uma ordem e nos fala como fazer. Você só vai conseguir obedecer a ordem de se alegrar se você fizer o que Deus está falando. Não tem essa dificuldade que você está passando? Não tem esse vale? Faça isso conhecido diante de Deus, com toda a oração e súplica com ações de graça. E se você fizer isso, tem uma promessa no verso 7, que diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãs, na maioria das vezes, Deus não vai mudar as circunstâncias de imediato, mas Ele muda o nosso coração. Ele muda a disposição do nosso coração. É aquela paz em meio às trevas, né, em meio à guerra. As trevas não, que nós somos da luz, mas paz em meio à guerra. Às vezes o negócio está realmente, às vezes você está no furacão. Mas a questão é que Deus nos dá poder para ter paz. E é uma paz que excede todo o entendimento humano. Não é uma coisa racional. Não é isso que a gente vê na vida de muitas pessoas. Meu Deus, como que essa pessoa aguenta? Como que ela ainda está sorrindo? É uma paz que excede o entendimento humano. E essa promessa Deus tem para cada uma de nós. E quão terrível quando a gente não sabe das promessas de Deus. Quão terrível, irmãos, nós temos um banquete aqui, à nossa disposição e nós passamos fome. Fome de pão na casa do pão. Não é terrível? Um filho de padeiro não pegar do pão para poder comer. Tem na palavra do Senhor, na presença do Senhor, há delícias perpetuamente. Deus tem resposta para todas as nossas necessidades. A questão toda é que nós estamos acostumados em um tempo que é tudo muito rápido, né? A gente está com fome, vai lá no aplicativo e pede o lanche. A gente quer uma roupa, a gente vai lá e passa o cartão de crédito, porque eu não vou esperar juntar dinheiro, eu vou passar e vou comprar logo. A gente é trabalhado dessa forma, né? Assim, a nossa mente foi projetada ao longo desses anos, né? Aí a gente chega para Deus e acha que vai ser do mesmo jeito. Deus, eu estou precisando disso, disso, disso. Chega no outro dia, não vai dar não? A gente acha que Deus é o gênio da lâmpada, que a gente esfrega lá o gênio, ele sai da lâmpada, a gente faz 3 pedidos e ele atende. E não é assim. Se alguém quiser algo de Deus, vai ter que gastar tempo na presença de Deus. Porque Deus, a regra é essa, tem exceções, mas a regra é, antes de conceder aquilo que você tanto quer, Ele vai trabalhar no seu coração. Ele vai usar as circunstâncias. Mas é fulano de tal que está pecando, a pessoa está errando. Deus vai tratar. Mas o compromisso que você tem é de se colocar à disposição de Deus. Para que Deus trabalhe em você. Para que Deus te prepare para viver aquilo que Ele tem de fato para você, irmãs. E o apóstolo Paulo não nos deixou enganados. Ele nos diz que, Jesus, na verdade, falou, que no mundo nós teríamos aflições.
a gente não foi jogado aqui e enganado, né? A gente foi avisado de que no mundo nós teríamos aflições. Mas o Senhor diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Agora, vamos voltar aqui ao contexto da vida de Lídia, né? O verso 15. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. A fé de Lídia foi demonstrada pelas suas ações. Quase que incidentalmente, Lucas diz. Lucas foi o autor do livro de Atos, né? Ele relata, tendo sido batizada, bem como de sua casa. Lembre-se que o encontro dela aconteceu próximo de um rio, né? Então, é muito semelhante com aquela passagem do etíope, que Filipe foi levado para poder pregar ele, né? Ele está lá lendo lá o livro do profeta Isaías, aí Filipe é transportado, né, até aquela carruagem, ele está lendo lá. Aí Filipe pergunta, você entende o que você lê? Aí o etíope fala, como eu vou entender se ninguém me explica? Aí ele entra lá, revela Jesus para aquele homem crê, né, porque Filipe pregou a palavra de Deus para aquele homem, então o Espírito convenceu o coração daquele homem, e imediatamente eles pararam no lugar que tinha água, e aquele etíope foi batizado. De igual forma, Lídia, ela estava ali na beira daquele rio, a palavra pregada para ela, vou ser batizada, e não somente ela, mas toda a sua casa. Irmãs, como que isso é poderoso? Através de uma mulher, uma mãe de família, a gente não sabe se ela tinha filhos, mas ela tinha uma família, né? A Bíblia vai falar que ela e os da sua casa, por certo tinha servos, ela é uma pessoa de posses, né? Não só ela, mas toda a sua casa. Como nós, quanto mulheres, temos essa responsabilidade de sermos a edificadora do nosso lar. Provérbios vai dizer que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, com as suas próprias mãos, a destrói. O Senhor nos dá sabedoria para edificar a nossa casa, irmãos, sobre a rocha. Porque o dia mau vai chegar. As dificuldades vêm sobre o justo e o injusto. A grande diferença é em que a sua casa está firmada. Se não estiver firmada na rocha inabalável, que é o Senhor Jesus Cristo, ela vai ruir. Eu costumo dizer, não há relacionamento que subsista, irmão, sem o temor de Deus. Sem o amor que nós temos pelo nosso Senhor. É comum, né? A gente vive num mundo em que tudo é pecado, sabe? Tudo contribui para que a gente viva uma vida promíscua, uma vida de impureza, de todas as formas, de desonestidades. Se o homem e mulher não tiver o temor do Senhor no seu coração, não há quem subsista. Por isso nós precisamos, sim, buscar conhecer a Deus, buscar esse Deus que se revela na palavra, buscar fazer com que essa palavra seja incutida em nosso ser, para que quando o pecado bater a porta, nós tenhamos uma palavra para usar contra o pecado, uma promessa de Deus guardada em nosso coração. Quando eu converso com jovens, eu costumo falar, olha, se tem um pecado que Deus não nos deu força para vencer, são os pecados da carne. Os pecados sexuais, explicitamente, a ordem que nos é dada é fugir, foge das paixões da mocidade. Você precisa fugir. Você não tem poder para vencer, não tem como fazer quebra de braço contra o pecado. Você precisa fugir. Se você fugir, Deus vai te dar graça para continuar firme. Porque o ato de fugir da circunstância pecaminosa é uma obediência a Deus. Amém, irmãs? Ou seja, no caso de Lídia aqui, ela não ficou postergando. Um dia lá na frente, tá bom, eu ouvi a palavra de Deus, mas um dia eu vou tomar a minha decisão. Não. A palavra foi revelada a mim. Eu conheci Jesus Cristo, eu sei que Ele é o Salvador do mundo. E Ele veio para salvar aquele que havia se perdido. E eu era uma perdida e agora eu sou salva. Então eu vou obedecer. Nela se cumpriu aquilo que, nesse mesmo capítulo 16 de Atos, tem várias conversões, né? E uma delas é do carcereiro. Paulo, depois de pregar para Lídia, ele vai anunciar o evangelho. Aí, lembra da passagem que tem uma mulher que fica dias lá, uma menina, né, que era adivinhadora. Começava a falar, esses homens são servos do Deus Altíssimo, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Aquilo injuriou a Paulo, ele expulsou o demônio que estava naquela mulher, e aqueles homens que eram donos daquela mulher perderam, né, o lucro que aquela mulher que adivinhava lhes dava. Então,
eles fizeram alvoroço na cidade e Paulo e Silas foram presos. Aí a passagem vai dizer que Deus milagrosamente faz um terremoto lá, as cadeias se abrem, e o carcereiro desesperado, né, porque certamente ele iria morrer, porque deixou os fugitivos ir embora, aos olhos dele, né? Então Paulo levanta a voz e fala, não se mate, nós estamos aqui, nós não fomos embora. Então aquele carcereiro crê na mensagem de Paulo, e ele e Paulo faz uma promessa, né, de que se ele crê em Jesus, ele e a casa dele seria salvo. E essa promessa se cumpriu na vida de Lídia. Por ela ter crido em Jesus, por ela ter dado um passo de obediência em direção a Jesus, ela e a casa dela foi salva. E para encerrar, irmãos, o último ponto aqui, frutos da conversão. Lídia se mantinha sempre pronta a exercer também a hospitalidade com os missionários. Segundo Lucas, ela rogou-lhes que ficassem em sua casa. O verso 15 aí, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E Lucas acrescentou, e ela nos convenceu, ela nos constrangeu a convencer, a aceitar o convite. Né? Não tem quando a pessoa, ela insiste tanto, ela faz tanta questão que você vá, não, venha, eu faço questão que você venha, eu quero que você venha. Então, Lídia, ao ouvir a mensagem do Evangelho, a ser transformada pelo Senhor, ela fez questão que aqueles homens fossem se hospedar na casa dela. Mas vamos nos transportar, né, pelo contexto dela. Por mais rica ou menos rica que ela fosse, hospedar pessoas dá trabalho, não é verdade? Receber pessoas em casa dá trabalho. Imagina só, ela estava recebendo desconhecidos. Possivelmente, a gente sabe que de regra tinha Paulo, Timóteo, Silas, Lucas, né, que é o narrador aqui, no mínimo 4. Mas, por certo, segundo os estudiosos, tinham mais pessoas. Então, pensa, hospedar por tempo indeterminado uma comitiva de missionários. E, às vezes, irmãos, não vai ser o nosso caso. A gente não vai ter que abrir a nossa casa para receber um grupo de missionários, de pastores, ou quem quer, irmãos, né? De várias formas. Talvez não vai ser assim, mas em coisas pontuais. A Bíblia requer de nós que nós tenhamos, sim, um coração hospitaleiro. E, às vezes, o que nos impede de exercer essa hospitalidade é o nosso egoísmo. Porque a gente não quer desconforto. Ah, mas eu vou ter que dar faxina na casa. Ah, mas eu vou ter que arrumar. Nossa, mas a minha casa é tão feia. Olha a parede toda riscada. Olha o teto caindo. Olha o negócio rasgado ali. Nossa, tem o esgoto. Tá... A gente que é mulher, então, meu marido até briga comigo. Quando ele quer fazer alguma coisa, amor, tem que arrumar. Ele, ai, para de bobeira. É da gente, né? Mas nós precisamos ter cuidado com isso. Porque o nosso egoísmo, o nosso coração fechado pode nos impedir de... A Bíblia fala que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Nós precisamos estar dispostas. Nós precisamos estar dispostas a obedecer a palavra de Deus e sermos hospitaleiras. Às vezes é o irmão que está precisando ser edificado, está fraco na fé. E você pode chamar ele para tomar um café, para falar de Deus juntos, para ter um momento de comunhão. E por causa do seu egoísmo, você não faz isso. Então, Deus irá nos cobrar essas coisas. Amém, irmãs? Amém. Então, a pergunta é, como anda a nossa hospitalidade? Será que estamos nos esforçando para poder cumprir esse mandamento de Deus? E, no caso de Lídia, foi tão maravilhoso que um simples fato, ela por certo não sabia disso. Lembra que é Deus que soberanamente está... Deus é muito estratégico, irmãos. Salvou uma mulher que tinha condições de hospedar, que tinha, né, uma estrutura. Deus já tinha em mente a igreja que iria abrir lá na frente, a igreja dos Filipenses. Então, o fato de Lídia estar com o coração aberto, disposto para obedecer, ela deu a ocasião para que a obra de Deus se desenvolvesse. Nós precisamos, assim como Lídia, desenvolver esse coração hospitaleiro, esse coração disposto a colocar tudo o que nós temos, tudo o que nós somos a serviço de Deus. Irmãs, se você conserta sapato, seja um sapateiro para a glória de Deus. Ah, eu sou cozinheira, cozinhe para a glória de Deus. Eu sou faxineira, faxine para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Ah, eu só sou dona de casa. Irmãs, só
É uma injustiça. Ser uma dona de casa, cuidar de um lar dá muito trabalho. Faça isso para a glória de Deus. Alguém já disse, né, que não há nada mais extraordinário do que um homem comum com uma mulher comum e vivendo a vida comum no lar. Isso é maravilhoso. Faça isso para a glória de Deus. Não deixe que o diabo te engane, que você, eu abri mão da minha vida para ser dona de casa. Não. O trabalho importante é a sua casa. Não há sucesso lá fora que compense o fracasso dentro do seu lar. A sua família é a sua prioridade. Faça isso para a glória de Deus. Faça isso com gratidão no coração. Faça isso com contentamento, irmãs. Isso é uma bênção, é uma dádiva que Deus nos confia. E para encerrar, a hospitalidade de Lídia era tão marcante quanto a sua fé. Por causa da sua generosidade para com Paulo e sua equipe missionária, o evangelho teve uma base sólida em Filipos. Alguns anos depois, Paulo escreveu a carta que leva o nome dessa igreja, a Carta aos Filipenses. E fica claro pelo tom da sua epístola que a oposição ao evangelho ainda era forte em Filipos, mas o evangelho era mais poderoso e a partir de Filipos o evangelho ecoou por toda a Europa. Olha que coisa maravilhosa. Um simples ato de uma mulher proporcionou que a obra do Senhor se expandisse. Então, que nós possamos ser, sim, irmãs, essas agentes do reino. Em coisas simples, em coisas grandes, aonde o Senhor nos chamar, da forma que o Senhor nos chamar. E a recompensa de Lídia no céu com certeza será grande. Ela foi verdadeiramente uma mulher extraordinária. E, amadas, Deus continua contando e usando mulheres extraordinariamente comuns, como eu e como você. Os irmãos também. Amém? Vamos orar. Santo Deus, nós queremos, Pai, nessa noite te agradecer pela sua palavra, Senhor. Queremos te louvar, meu Deus, porque o Senhor um dia nos chamou para a sua presença, Senhor. Nós, Pai, que em outro tempo, Senhor, vivíamos nas trevas, Senhor, mas fomos chamados para a sua maravilhosa luz. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos atraiu com cordas de misericórdia, com cordas de graça, com cordas de amor, Senhor. Porque o Senhor se revelou a nós, meu Deus. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos deu, Pai, o poder para viver em sua presença. Nós suplicamos, meu Deus, que o Senhor continue falando, Pai, aos nossos corações. Que o Senhor nos dê sede e fome pela sua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor possa nos conformar, Deus, à imagem de teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a viver segundo a sua vontade e a viver uma vida plena, uma vida gloriosa, uma vida abundante na presença do Senhor. É esse o nosso clamor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.